Nós falamos sobre a transformação da água em vinho, iniciando na família, porque família é um projeto de Deus. Nós temos um slogan aqui que é família para pertencer. Igreja não é um lugar para você ficar, igreja é um lugar para você sair. Igreja é um lugar para você ser transformado e sair. Por isso a família, ela é o primeiro berço de conhecimento, de transformação, para que nós possamos ter a nossa vida também particular, a nossa família também. Então família biológica é coisa de Deus, família de Deus, que é a igreja, é coisa de Deus. Segundo Paulo, estava escondido, um mistério escondido em Deus desde a fundação, antes da terra, né? Deus já tem guardado e foi revelado em Jesus na cruz do Calvário, quando Ele é o Salvador do mundo, e nós fomos incluídos nisso com a graça poderosa de Deus. Mateus 8:27 fala assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus realizou na presença dos discípulos muitos milagres. Em João 20:30 fala que esses foram registrados para que creiam em Jesus Cristo como Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. João 20:30. Eu acho interessante que no primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, finaliza dizendo: e os seus discípulos creram nele. E aí você fala: pô, é discípulo e creu nele. Outras passagens, que é o que eu me referi, quando Jesus ele acalma a tempestade, eles perguntam: quem é este? E eram discípulos de Jesus. E o objetivo dos milagres de Jesus é para que nós creiamos nele, para que haja fé em que ele é o Filho de Deus. Então, nós temos como projeto falar daquilo que Jesus fez, falar daquilo que Jesus é, mas para que nós possamos crer nele como Filho de Deus, gerar fé nele, gerar convicção da nossa fé nele. O milagre ele não para em si na nossa vida, ele é um dos atributos, ele é uma das bênçãos em que Deus nos dá, para que nós possamos ter mais firmeza na nossa fé. Não é um milagre só que nos faz estar em Jesus, mas ele complementa a nossa fé. Cada vez que você tem uma experiência com Deus, através de um milagre, você se firma, você cria convicções, o reino se manifesta em você. Porque quando Jesus veio curando, libertando, transformando pessoas, ele disse: o reino está entre vós, porque ele veio trazendo aquilo que só o sobrenatural e a presença de Deus podia fazer na vida das pessoas. Nicodemos reconhece isso no capítulo 3, dizendo: eu sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não estiver nele. Essa é a tradução: se Deus não estiver nele. E eu gostaria de que você ficasse entusiasmado quando você ouvisse, lesse, contemplasse as maravilhas que Jesus fez através do ministério dele. Aliás, a tradução da palavra entusiasmo é Deus em você, sabia? Por isso que a gente fala assim: fique entusiasmado com aquilo que você está fazendo, seja um entusiasta daquilo que você faz, abraça isso, porque quando você se porta, se posiciona em fé daquilo que você está fazendo, é Deus em você, é Deus agindo através de você. Então eu fico entusiasmado todo dia quando eu ouço, quando eu prego, quando nós vemos a palavra de Deus. Então, para os meninos terem uma sequência, em Lucas capítulo 5, gostaria de fazer essa leitura com vocês. Aleluia. Eu sei que essa é uma palavra muito conhecida, pregada, mas como os discípulos são aqueles que dizem assim: quem é este sempre? Deus quer te surpreender todo dia. Esses dias eu preguei sobre atravessar o outro lado.
e você deixa a multidão para atravessar o outro lado. E o sentido é deixar coisas boas e coisas ruins. Às vezes nós ficamos presos em coisas boas, e às vezes nós ficamos presos em coisas ruins. Mas Jesus sempre nos instiga a atravessar o outro lado, porque o outro lado tem algo novo para acontecer. Aleluia. Outro lado, Deus tem algo soberano, e nós ficamos presos em algumas situações do passado, do presente, boas ou ruins. Tem gente que ele é tão preso naquilo que é bom, que ele acha que não tem melhor. Mas Deus tem sempre coisas melhores para nos fazer. Aleluia. Então hoje eu quero convidá-lo a ser um entusiasta da fé, convidá-lo a avançar, convidá-lo a dizer: olha, tudo que aconteceu foi ruim, não vai ser mais. Foi bom, pode ser melhor. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Olha isso, Lucas 5:1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Isso é raridade, pastor Leandro, comprimir para ouvir a palavra. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E convite, hein? E lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito, a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim. Essa é a primeira reação de uma pessoa diante de Jesus. Reconhecer que Ele é santo, Ele é Deus, e nós precisamos nos arrepender. Ele mostra nosso pecado, para não falar pecaminosidade. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Uau, que palavra gloriosa! Nós vivemos num tempo em que a palavra frustração, ela tem tido reações negativas. E os psicólogos estão dizendo assim para nós que temos filhos pequenos: você não pode dar tudo que o filho quer, você não pode dar tudo que o filho pede. Por quê? Porque você precisa criar nele uma certa frustração do não, do ele entender que a vida não vai ser tão fácil, dele entender que ele vai ter nãos, obstáculos. Você pode dizer um não, você pode dar uma resposta que ele compreenda e ele tenha equilíbrio diante das situações da vida. Porque diante daquilo que nós estamos vendo, as pessoas não estão acostumadas a não, acostumadas à frustração. E o que nós vemos como resultado é pessoas doentes emocionais. Pastor Leandro, que trabalha na área da saúde, sabe disso. Nunca se precisou tanto, nunca teve demanda tão grande
de pessoas para tratamentos na área emocional, psicológica, psiquiátrica. Eu sempre digo aqui que um dos remédios mais distribuídos na cidade é faixa preta, não é? Remédios contra a ansiedade, contra a depressão, contra problemas da ordem psicológica, psíquica. As pessoas não estão conseguindo enfrentar situações, e nunca se ouviu falar tanto em suicídio, violência, a violência atraindo mais violência. Você não consegue mais olhar as redes sociais ou ver as notícias, porque agora os jornais não são mais impressos, eles são virtuais, eles são online. As coisas acontecem, você está sabendo na hora que aconteceu, e você vê muito mais do que o jornal do outro dia. Você vê online, você está no tempo que está acontecendo. Isso traz mais ansiedade, mais medo, isso traz mais frustração. Você fala assim: como será a minha vida amanhã? Como será a vida da minha família? Como serão meus filhos? E o emprego? E isso e aquilo? Isso traz essa ansiedade. E as pessoas estão com problemas de frustrações. Esses dias eu encontrei um amigo de infância, e ele disse assim para mim: no nosso tempo a vara, não estou a favor a isso, pelo contrário, mas era assim, no nosso tempo a vara da infância era vara de marmelo. Não é que é para bater em criança não, mas no nosso tempo era assim. Os pais pegavam, eu tinha que buscar a varinha e deixar no canto da casa para a dona Zumira falar assim: olha lá, tá vendo? Era o nosso, né, um jeito de criar. E aí esse amigo falou assim para mim: eu não sou a favor, mas nós precisamos disso. Nós naquela época precisamos disso. Eu falei: por quê? Disse assim: para nós podermos enfrentar a vida hoje, para nós termos estrutura hoje, porque os pais diziam: não é assim que faz, você fez errado, vai pagar pelo que você está fazendo. Era um jeito. E onde eu morava, a colônia, né, se um apanhasse, o outro apanhava também, né, Leandro? Tinha um cara na janela rindo, porque o outro estava apanhando, a mãe pegava ele de vara lá. Todo mundo apanhava, vivia todo mundo junto. Não que tem que apanhar, ninguém tem que apanhar. Por isso que está mais difícil, você tem que dialogar, ensinar, né? É muito mais fácil a obediência pela lei, né, pela vara, pela opressão, pelo guilhão, né, do que você sentar, dar um curso, dar um treinamento, fazer a cabeça, o coração funcionar naquele sentido, e você se apaixonar, não pela imposição, pelo relacionamento. O povo ganhou a lei porque não quis se relacionar. Por isso que Jesus trouxe o relacionamento. Jesus chamou Deus de Pai, o que na época era um absurdo, era uma ofensa, né? Porque Yahvé, o nome que 4 letras, simbolizando ali o nome que nem tem o nome. Os judeus nem diziam o nome de Deus, eles se lavavam quando ele dizia o nome de Deus. Então Jesus veio e formou ele de Pai, quebrou tudo na época. Então Jesus nos traz esse relacionamento. Mas voltando à questão da frustração, esse texto nos mostra isso, que os discípulos estavam passando por uma situação em que a noite toda eles buscaram o resultado da empresa deles, que eles queriam, porque eles eram empresários. Eles buscaram a noite toda encher o barco de pesca, não era só um barco, tinham muitos barcos. E diante dessa situação, eles tiveram um encontro. Eu fico pensando assim, primeiro começando já no texto, às vezes Deus promove algumas frustrações para que nós possamos reencontrá-lo. E tem gente que diz assim: não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não sou muito adepto a isso, que Deus não é Deus de promover dor, mas Deus permite algumas decisões que nós tomamos para que nós possamos estar diante de algumas crises, né? E essa crise possa nos voltar, tomar consciência da necessidade, como o filho pródigo, o filho mais novo que saiu de casa, ele só tomou consciência
quando ele viu diante de uma criação de porcos, em que ele não conseguia comer a comida dos porcos. E aí a Bíblia diz, caindo em si. Então Deus permite algumas situações para que nós possamos frustrar, né? Para que nós possamos nos frustrar, ou então ter um dissabor na vida, para que nós possamos lembrar do nosso Criador, lembrar que Ele tem uma saída para aquela situação. Então, olhando para esse texto, eu vejo isso. Algumas pessoas erroneamente dizem assim, Deus sempre vai promover uma situação difícil para trazer para Ele. Não, Deus quer que nós tomemos decisões por Ele, que nós já como diz o texto, reconhecer no coração e confessar com a boca que Ele é o Filho de Deus. Deus promoveu o local do encontro para que o primeiro casal, a primeira família tivesse um relacionamento passo a passo, diário com Ele. Deus não promoveu dificuldades. Não foi Deus que promoveu aquele encontro com a serpente para que a vida se tornasse um pouco mais difícil. Não foi Deus que promoveu. Ele promoveu uma vida de relacionamento, de perfeição com Ele. Mas nós tomamos decisões erradas. O alvo não foi aquele, mas Deus provê uma outra situação para que nós possamos reencontrá-lo. Então não é Deus que promove a doença, não é Deus que promove a catástrofe, não é Deus que promove a sua dificuldade financeira, porque eu acho que a coisa está difícil, Deus está falando comigo. Não, Deus está falando com você faz tempo, antes das coisas se tornarem difíceis. Deus não precisa de ficar criando situações difíceis, Ele permite de acordo com a nossa decisão. Quando nós olhamos esse texto, é justamente isso que está acontecendo. As frustrações que eles passaram diante de uma noite toda pescando, Jesus mostrando a eles um outro lado, um chamado para estar com Ele, um chamado para também produzir, mas do outro lado, não do lado empresarial somente, em que eles eram pessoas bem-sucedidas, digamos assim. Era uma sociedade de 4 pessoas ali, que as pessoas que iam buscar peixe na beira da praia, ia pegar o peixe que eles pescaram a noite toda. Mas Jesus queria um propósito muito melhor para eles. Deus sempre tem um propósito melhor. Então eu digo, tira lições das frustrações. Tira conhecimento daquilo que já aconteceu, tira lições, e sempre compreendendo que Deus tem algo melhor para fazer, porque às vezes nós estamos fazendo de um jeito em que não está agradando, em que nós estamos nos frustrando. Ele vai nos direcionar para algo que Ele quer que aconteça na nossa vida, e esse algo foi muito maior do que somente ser pescador, empresário, bem-sucedido. E às vezes nós temos problemas em sair desses lugares. Nós temos problemas em deixar algumas situações. Olha, aqui já está bem, olha, já estou realizado, já estou resolvido, eu já consegui um nível de conhecimento, eu já consegui um nível de satisfação pessoal, eu já consegui um nível de realização ministerial, eu já consegui um nível de realização profissional, e nós nos acomodamos nessas situações. Deus não nos trouxe aqui para o comodismo. Deus não nos trouxe nessa terra. Enquanto você respirar, você tem que dizer igual Caleb, aos 80 e tantos anos, eu tenho a mesma energia, a mesma força, o mesmo propósito que quando eu deixei a terra do Egito, de quando eu tinha 20 anos de idade. Deus quer botar essa força para que você possa não paralisar. Esse texto fala disso. E às vezes Deus permite isso para que nós possamos sair do lugar. A escassez, a dificuldade, não para que você reclame, mas para que você clame a Ele, para que você veja aonde Ele está apontando. Deus não vive de frustrações, Ele vive de realizações da sua vida, de propósito. E o texto nos leva a isso. Porque olha
quando você acha que a sua situação está difícil, a Bíblia diz que, no capítulo 5:2, que ele viu 2 barcos. Às vezes nós estamos passando por alguma situação que parece que Deus não está vendo. A Bíblia diz em Apocalipse que ele tem olhos como chama de fogo. Davi diz que quando ele era informe ainda, Deus estava vendo ele. Jonas disse que ele estava no inferno, no Hades, no ventre do grande peixe, e Deus fala com ele. Não tem nada que esconde aos olhos de Deus. Por menor que seja a situação, na importância que você esteja dando, Deus está olhando para a tua situação. Esse é o primeiro ponto. Ele está vendo e contemplando os seus filhos. Ele disse que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos filhos, ainda mais Ele, que é Deus, sabe dar o Espírito Santo àquele que pede, que é a coisa mais boa que Deus nos dá, a presença, a paternidade do Espírito Santo no nosso coração. Então, quando Ele olha para aquela situação, Ele mostra que Ele está vendo. Ele está vendo o que você e eu estamos passando. Então, diante de uma frustração, diante de algo que deu errado, diante de algo que você está fazendo e que não aconteceu ainda, Deus está usando isso para que você entenda que Ele está vendo a sua situação e que você precisa tomar um posicionamento em relação a isso. E a Bíblia diz que Ele viu 2 barcos. Deus vai usar aquilo que você já é, aquilo que você já tem, até a tua frustração, até o teu conhecimento, até as tuas experiências boas ou más, para a partir daí construir algo mais cimentado, construir algo mais firme, mais fixo na presença dEle, para andar no propósito dEle. E você vai ver no final que Ele chama para que através dEle, através de Jesus, você também possa alcançar outras pessoas. Tem na terra algum propósito maior do que você alcançar pessoas para o reino? Um médico se realiza quando ele tem pós-doutorado em qualquer área da sua vida, e ele se realiza quando ele tem uma cirurgia bem sucedida, e se realiza na parte financeira, e se realiza no seu profissional, no seu ego. Mas você, como homem, mulher do reino de Deus, é o que ele está mostrando aqui. Você está realizado na sua posição hoje como empresário, ou na sua posição como pescador, na sua profissão, mas para o reino vai ser algo mais excelente. Como disse Paulo, se você deseja o episcopado, se você deseja o ministério, se você quer trabalhar para Jesus, se você quer fluir o evangelho através de você, você está desejando uma obra excelente. É a maior de todas as obras da face da terra, é a maior de tudo aquilo que você possa fazer, é colocar a sua vida, a sua casa, os seus recursos, o teu conhecimento, suas frustrações, suas alegrias, seus planos, para o exercício do plano de Deus. Eu, como empresário, eu faço o plano da minha empresa. Como profissional, eu faço um plano de crescimento profissional. Como na área que você pensar, na área da família, eu faço um plano para conquistar uma casa, conquistar alguma coisa, deixar uma herança, colocar os filhos numa escola, eu dar condições para ele, é um plano. Mas esses planos estão debaixo de um plano maior, que é o plano que Deus tem para a terra, que você faz parte dele. Nenhum outro plano na sua profissão, no seu trabalho, se você dirige como o nosso pastor Norberto, se você é um líder como o nosso pastor Leandro, se você é um coordenador, um gestor como ele é, se você é um empregado, se você é um patrão, nada vai ser mais edificante do que se você for um motorista de Jesus, um coordenador de Jesus, um empregado de Jesus, um empresário de Jesus, um político de Jesus. Aleluia! Porque não dá para separar as coisas. Nós temos que ser primeiro o plano de Deus, para nos nossos subplanos, ou a nossa submissão, ser menor do que aquilo que é maior. E se o plano de Deus de salvação, ele é para alcançar as famílias, e não é só sobre salvação, é sobre valores, é sobre ética, é sobre crescimento.
É o que ele disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai. Tem gente que fica só no multiplicar, não, é cresça. O relacionamento faz crescer, a vida aqui faz crescer, os desencontros faz crescer, as frustrações faz crescer, cresça. E o homem vive 900 anos. Tem gente dizendo como que povoou a terra. Meu, deixa o cara viver 900 anos, a mulher mais 900 anos, para você ver como que nasce criança. E os filhos dos filhos dos filhos. Por isso que tem esse segredo, né? 900 anos, tinha que encher a terra, né? Então, olhando para essa situação, nós precisamos compreender esse plano. E é o que Jesus quis mostrar aqui. Eu tenho um plano maior. E Ele está dizendo isso hoje, nesse domingo de manhã, que o plano dele é maior sempre. Aleluia. Não dá para você fazer o teu subplano, ou o teu plano menor, se ele não tiver conexão com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Isso não tem a ver com o ministério. Aleluia. Isso não tem a ver com o ministério, isso tem a ver com o teu chamado, como discípulo de Jesus. Não, isso é problema do pastor. Não, não é. Isso é problema da pastora, isso é problema do líder. Não, nós estávamos falando no café ali, pastor Leandro, ovelha gera ovelha. Ovelha sadia da cria, não é isso? É o lema das células. Ovelha sadia da cria. Porque o ministério é nosso. Aleluia. Tem gente que quer largar a rede, como eles estavam mostrando aqui, que eles não queriam largar a rede. Tem um louvor aí dizendo que quem mandou largar a rede? Eles não estavam largando a rede, eles estavam lavando a rede. Sabe por que estavam lavando a rede? Porque a rede não é sua, a rede é dele. A rede é do Senhor, a rede é o instrumento. Eu vou largar a rede. Não, não larga não. Eu sempre falo que você não tem chamado, é o chamado que tem você. Não é, pastor? Quando você chega e Deus se coloca esse propósito, não adianta você correr. Você já entendeu que tudo que está acontecendo aqui e acontece na nossa vida, vai fechar dizendo, ó, de agora em diante, já que você teve essa experiência, já que você já começou a entender o reino de Deus, já que você já está caminhando na promessa do Pai, já que você conheceu o Evangelho, já que você é um cristão, vai ter um de agora em diante na sua vida. Não esqueça, tem gente que fala, eu quero milagre. Eu passei da época de querer milagre, mas tem muita gente querendo milagre ainda. Está assim de igreja lotada por causa de milagre. Porque o milagre é igual eu ir no supermercado, eu pego lá o que eu quero e vou embora. Eu não tenho compromisso, mas os milagres de Jesus pedem compromisso. Depois do milagre da transformação da água em vinho, a Bíblia diz, os discípulos creram nele. Esse é o compromisso. Esse milagre, os discípulos deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Então Jesus, nessa pesca maravilhosa, nessa pesca do sobrenatural, Ele nos ensina algumas coisas. Olha o versículo 1 do capítulo 5, põe para mim 5:1. Certo dia, estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu não sou contra. Esses dias uma menina chamada Aimee, ela cantou umas verdades, né? Tentaram conectar ela com esquerda, direita, com qualquer coisa. Ela cantou dizendo evangelho de fariseus. Tem uns pastorzão aí que ficaram bravos. Já se viu. O fariseu ficou bravo, porque ela falou umas verdades. Porque as pessoas não estão mais comprimindo a gente, pastor Leandro, pastor Norberto. As pessoas não estão apertando a gente para ouvir a palavra de Deus. Estão apertando para receber milagre. Porque muitas lideranças vivem dos milagres.
Como Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas, porque eles estavam vivendo das ofertas. Então, se isso fosse a esquerda, Jesus era a esquerda. Só que a hora que ele viu a moeda, ele falou: de quem é a cara aqui na moeda? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falou: não vem misturar as coisas aqui. Eu estou fazendo um reino que não tem fim, mas estamos aqui para mudar o reino do César também. Aleluia. Mas faça a sua parte, não vem misturar. Que partido que você é, o Jesus? Eu sou o partido do céu. Aleluia. Porque as pessoas sempre tentam associar o seu posicionamento à cabeça que eles têm. Então essa moça diz evangelho de fariseus, e é real. O evangelho que o dízimo ficou mais importante do que o coração. Não somos contra, não sou contra, é obediência, tem que fazer, tem que, pelo amor, não é? O evangelho dos milagres. Esse dia eu passei na Raposo Tavares e eu vi uma igreja lotada, gente de fora, pulando assim, nenhum problema aí, mas tinha uma faixa lá na frente assim: dia da resposta, dia do impossível. Encheu. Aí o cara recebe o milagre e vai embora, até o próximo dia do impossível. Porque vai ter outro dia impossível. É impossível que não tenha. Jesus aqui ele mostra o que para nós? Primeira coisa, busque a Jesus pela motivação certa. 5:1, para ouvir a palavra que cura. Sabe quem vai mudar você? A palavra. O caráter, os valores, a palavra. Aleluia. Busca Jesus pela motivação certa. E a primeira motivação que devemos ter ao buscar o sobrenatural de Deus é ter mais da presença, conhecer mais da palavra de Jesus. Você viajaria no avião que o piloto não fez curso nenhum para ser piloto? Não. Você deixaria um médico que não tem formação em medicina te operar? Não. Mesma coisa quem está na presença. Você não tem como dar se você não tem. Você não tem como compartilhar se você não vive. Se você não comer da palavra. O que tem muito na rede social é o fast food. É a comida rápida, que eu sempre falo aqui na igreja. Mata a fome, mas não alimenta. Cachorro quente mata a fome, mas não alimenta. É pão e salsicha. Você precisa de vitamina A, B, C, D, E, F, G, H. Quem mata a fome é o cachorro quente, mas quem alimenta é o arroz e o feijão. É o ferro. Aleluia. E quem te dá isso é a convicção de estar na presença de Deus para ouvir a palavra. Agora você imagina uma multidão hoje se encontrando num lugar para ouvir o que Jesus tem a falar. Essa é a motivação certa. Então a primeira coisa que eu olho aqui, diante desta situação, em que Jesus quer nos ensinar algo, para que no final nós possamos alcançar o propósito dele, para que nós possamos ter um chamado para um propósito, como ele vai fazer aqui, é você se reunir, é você congregar, é você servir a Deus, pela motivação certa, para conhecer a palavra de Deus. Conhecer, não no sentido só de decorar, de ser um teólogo só, porque a teologia nos dá conhecimento, estudo da palavra, mas o conhecimento de Deus é muito mais profundo. Não sou contra, mas nós devemos buscar um relacionamento. Tem gente que se torna tão letrado, que ele esquece do relacionamento. Aleluia. Sabe a outra coisa que eu vou dar uma sugestão aqui? Lucas 5:2. Lucas 5:2 fala assim: viu à beira do lago 2 barcos,
deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Jesus utilizou os próprios barcos deles, que eles estavam fazendo, trabalhando, num trabalho meticuloso, chato, de lavar rede, tirar alga, tirar folha, tirar galho, tirar todas as impurezas, para a rede ficar mais leve, para consertar, às vezes, alguma coisa que se rompeu, para o outro dia irem pescar de novo. Jesus nos ensina aqui a procurar um trabalho com dedicação, a nos dedicar àquilo que nós estamos fazendo. O que nós estamos mais vendo hoje nas pessoas é falta de compromisso com elas mesmas. Nós estamos vivendo relacionamentos superficiais. As amizades que nós temos são as amizades do passado. Hoje você tem alguns encontros e você não tem nada que fixe o outro. Não tem uma dedicação e um trabalho. Não tem algo que você está preso, como disseram aqui, lavando as suas redes. Ele entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse um pouco da praia. Jesus vai utilizar aquilo que você tem, mas os homens estavam trabalhando. Como disse a pastora aqui, não existe milagre se você não cooperar com ele. Existe sim a soberania de Deus para fazer aquilo que ele quiser. Eu quero operar. Jesus estava indo, João capítulo 5, numa festa, ele entra no tanque de Betesda, ele cura um homem que não pediu nada, de 38 anos ali, é uma outra pregação, mas ele vai, cura esse homem e sai. Soberania. Ele pode curar você numa oração, como ele disse para a mulher, Ciro Fenícia, vai, a tua filha está liberta, está curada. Ele disse para o comandante do exército romano, vai, o seu criado está curado. Soberania. Mas ele foi buscar. A maioria dos milagres, Deus quer nos ver trabalhando para isso. O milagre do ore por mim, vá lá. Outro dia alguém falou, o senhor ora por mim lá na igreja? Eu falei assim, se você for lá, eu oro. Não, pode deixar que eu vou. Não veio. Ele não veio, eu não orei. Então eu falei, vai lá que eu oro. Porque aquela história, até os traficantes passam na igreja antes de matar um monte de gente, para pedir oração. O senhor abençoa meu fuzil aqui. E tem pastor que até unge. Porque ele acha que uma oração ali resolveu o problema dele. Se Deus quiser e tiver um propósito com ele, vai salvar ele de um canhão. E ele vai ser um líder de Deus, se Deus quiser. Mas só pelo fato de você orar, se fosse assim, não ia acontecer nada. Porque tem que ter um propósito nos milagres. O que você quer que eu faça? Busque. Tem um moço aqui, que ele passou por um problema. Recebeu a vitória. E ele disse para mim, eu recebi um milagre aqui. Falei, sim. O senhor lembra que o senhor fez aqui? Alguns dias de pregação e oração aqui, lembro. Eu vim com dor, eu vim com dificuldade, eu vim com uma carta do médico dizendo, olha, pode ser maligno, pode ser. Eu via que ele ficava sentado em pé, andava, ia no banheiro, mas ficava ali, não perdeu um encontro. Ele botou esse propósito no coração, recebeu um milagre. Aleluia. Nós precisamos estar trabalhando. Trabalhe pelo seu milagre. Adianta eu orar para o meu filho se converter? Adianta eu orar para o meu cunhado se converter? Se você não for um cara de caráter, valor, exemplo, não vai adiantar. A não ser que você ore para Deus mandar outro lá para que ele seja evangelizado. Mas se você, enquanto você for um mau testemunho, ninguém se salva. Pedro diz, capítulo 3 da carta dele, as mulheres ganham os maridos pelo exemplo. Não adianta ficar botando louvor em casa,
Não adianta ficar lendo a Bíblia, passando na cara do marido, chamando ele de hipócrita e fariseu, porque eu sou de Deus. Não, boca fechada, exemplo, sem fofoca, sem ser briguenta por aí, sem ser mau exemplo. Nós ganhamos as pessoas pelo que nós somos, caráter, valores. Então nós precisamos estar dedicado àquilo que nós estamos fazendo. Jesus falou com quem estava trabalhando, lavando a rede: eu não pesquei, deu errado, as coisas não foram do jeito que eu pensei, tive prejuízo, mas eu vou lavar a rede, porque a rede não é minha, Ele me deu, eu vou pescar, amanhã tem mais. Aleluia. Quem não tiver cabeça para cima, não vai enxergar o que vem de cima. Aleluia. Eu tenho 2 minutos para fechar. Nós temos que andar olhando para cima. Jesus usou o barco deles e eles estavam lavando a rede. Aleluia. Derrotismo, cabeça para baixo, jogar a rede fora, não é coisa de Deus. Não bota culpa em Deus se você não estiver fazendo nada para que as coisas aconteçam. Aleluia. Deus não tem compromisso com o nosso caráter. Ah, mas Deus olha por mim, estou debaixo das tuas asas, eu estou na igreja. Sim, se você estiver na direção daquilo que Ele te mandou, Ele te protege, Ele te guarda e vai acontecer. Mas se você decidir mudar o rumo, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, mas o resultado é seu. Ele não tem compromisso com o seu caráter. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Vamos fechar aqui, ó, capítulo 5, versículo 4, mais uma dica: não tenha medo da profundidade. O que tem de gente com medo de profundidade, aleluia. Lucas 5, 4 fala assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Uau! E a todos, olha isso, lancem as redes para a pesca. Tem gente que tem medo de águas profundas. É melhor eu ficar na religiosidade. A religião reforma, mas Jesus transforma. Tem gente que quer ficar no... Não, eu estou bem, eu batizei, aceitei Jesus, já estou com a passagem para o céu aqui no bolsinho. Amanhã, depois der um treco em mim aí, os anjos já vêm me buscar, já está tudo telegrafado, fechou. Cuidado. Jesus disse para os discípulos assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quem está em pé, cuide para que não caia. Se você não vive um propósito, a profundidade do Evangelho, você está vivendo a reforma da religião. Você sabia que nós evangélicos somos os reformados? Martinho Lutero, né? Após Lutero, houve uma reforma, nós viemos dessa reforma. Mas uma reforma daquilo que estava errado, e voltamos para a origem. Mas não deixa de ser. E tem gente que continua na reforma. Todo dia o carro está lá no João Luiz com a Érica, lá reformando. Martelinho, Sérgio. Você tem que começar a viver a profundidade daquilo que é novo, que é o Evangelho que aprofunda e molda. Aleluia. Mergulhe naquilo que o Espírito Santo está te levando. Aleluia. Mergulhe naquilo que o Espírito Santo está te levando. Nós mergulhamos em tanta coisa errada, mas não, nós temos medo de mergulhar nas coisas de Deus. Ou será que eu vou ficar muito? Não, você vai deixar de ser religioso, você vai deixar de sair da superfície e vai para o profundo. Lá no profundo o inimigo não consegue enxergar você. Aleluia. Lá na superfície você é alvo fácil, mas no profundo ele não te enxerga, ele não te toca. Aleluia. Eu quero ter relacionamento profundo com Deus na oração. Eu não quero fazer em nome do Pai, do Filho e do Santo. Obrigado porque eu levantei. Obrigado porque eu estou dormindo. Obrigado pelos meus filhos. Religião. O meu jejum é um jejum de religião.
Aliás, se nós cristãos hoje, crentes, evangélicos, formos competir com alguns aí, nós perdemos feio. Nem religioso a gente sabe ser. Fica entre uma coisa e a outra e não é nada. Nós precisamos tomar posse do Espírito Santo que está em nossas vidas e dizer: eu quero ir no profundo, Espírito Santo, aleluia. Vamos fechar? Sou apaixonado por isso aqui. Lucas 5,5, ele fala assim: mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar a rede, aleluia. Sempre obedeça às instruções de Jesus. Hoje, irmão, está tão difícil você obedecer a instrução e você dar a instrução, porque o que tem de pastores coach por aí, que na hora dessas emoções ele bota uns versículos lá que você fica feliz, pô, esse cara é bom. Se você falar com o seu pastor, ele vai te dar uma orientação, e nem sempre a orientação do pastor é fácil, não é? Você vai falar para ele: deixe. Eu lembro do pastor Toninho da Quadrangular, o irmão falou: quero comprar um carro novo, quanto vai ficar por mês? Ele falou: 1.400, o que o senhor acha? Ele falou: guarda 1.400 por 6 meses, depois você vem falar comigo. Passou 6 meses, o moço foi lá, falou para ele: e aí, pastor? Ele falou: quanto você tem guardado? Nada. Ele falou: então não compra o carro. Aleluia. A instrução do pastor é meio dolorido. É mais fácil ouvir os coach, né? É igual a medicina. Pepino com não sei o que cura não sei o que lá. Está assim na rede. O evangelho virou esse evangelho do pepino com não sei o que. Aleluia. E nós precisamos ser obedientes a Jesus. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Quem sofre pancada, flechada, seta, perseguição de Satanás é o pastor seu. É a mulher do pastor, é os filhos. Porque nós estamos lá na defesa, na oração. E se você vai atacar um lugar, você vai encontrar o que primeiro? Onde que mora aqui os comandantes? Mora ali, vamos derrubar aquela casa, acabou. Feriu o pastor, fere as ovelhas. Aleluia. E estou dizendo, não estou, eu sou o pastor, estou dizendo que Jesus é o pastor. Aleluia. Eu só sou um canal daquilo que ele quer falar. Você pode ficar em pé, fazendo um favor? Aleluia. Então, para você não se frustrar, não largar a rede, confie na abundância, porque a pesca vai chegar. O pastor Leandro falou agora aqui. Confie na abundância, porque a pesca vai chegar. Não chegou ainda? Lave a rede, continue lavando, continue confiando, continue crendo, continue ouvindo a palavra dele, continue obedecendo as instruções de Jesus. Eu sou pescador, eu sou diplomado, eu sou empresário, mas como é o Senhor que está falando, joguei todos os meus diplomas fora, para ouvir o que o Senhor, o carpinteiro, está falando para o pescador. Imagina o carpinteiro dando instrução para o pescador. O senhor nunca pescou. Aí Pedro está falando isso para Jesus. O senhor nunca pescou. O senhor é carpinteiro. Eu sou mestre aqui na pesca, conheço esse lago a palmo. Mas, como é o Senhor que está falando, eu vou fazer. Aleluia. Renúncia. Nunca foi assim. Nunca deu certo, sempre tive problema, sempre não sei o que. Coloca todas as suas experiências, mas quando Jesus diz vá, pesca de novo, faça de novo, você obedeça às instruções de Jesus. No mundo você vê para crer, na vida cristã você obedece para ver. Aleluia. Eu vou falar um negócio aqui, não ia falar. Ande sempre do lado de pessoas que remam na mesma direção. O que tem de gente puxando o barco para cá, para lá? Aleluia. Você pode até olhar no quintal do vizinho e admirar. É uma admiração que você fala, eu gostaria de ter e vou chegar lá.
Mas aquele que olha e diz assim, por que que ele tem e eu não tenho, é inveja. Aleluia. Vamos orar? Ande sempre ao lado de quem, aleluia. Quem anda com quem Jesus anda, sempre vai ter ajuda para não afundar. Sabe o que aconteceu aqui? Chamaram os outros barquinhos, viu? Pastores, chamaram os outros barquinhos para encher, porque o deles ia afundar. Quem anda com Jesus, sempre vai ter ajuda. Oh glória, aleluia. Se prostre em adoração diante daquilo que ele fez. Quando Jesus chega diante de Pedro, ele diz assim: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Aleluia. E aí eu vou fechar em oração aqui embaixo. Eu sei que você tem compromisso agora. É 10:10, 10:08, 10 e sei lá, acabando, 8, vamos acabar. Aleluia. Sempre sirva como Jesus te serviu. Não dá para separar fé de vida pessoal. Você já falou de Jesus para a pessoa que trabalha com você? Você já convidou ela? Já convidou ele? E se você falar de Jesus, ele vai ver Jesus em você? Se você falar que ele transforma e não transforma, não transformou você, você acha que ele vem? É o que eu falei de Pedro 3:1, a mulher ganha o homem pelo testemunho. Jesus mudou a minha vida, mas ela é uma louca, ou ele é um louco dentro de casa. Aí você fala, vai lá na minha igreja, vamos conhecer Jesus. E a pessoa olha e fala, para ficar desse jeito? Jesus sempre está te escolhendo para fazer algo maior através de você. Não é só Ele, é através de você. Ninguém vai ver Jesus, vai ver você. Ninguém vai ver a igreja antes de ver você na igreja, lá no teu trabalho. Aleluia. Fecha os olhos, nós vamos orar. Aleluia. Tem um louvor que foi muito cantado aí, Regis Danese, que diz assim, eu não vou cantar, mas ele diz assim: entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Aleluia, me ensina a ter santidade. Quero andar igual a ti, quero ser semelhante a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Eu não sei cantar, malemar, mas eu quero orar para que Deus mexa na sua estrutura agora. Ele mexeu na estrutura pessoal, profissional de Pedro. Quando ele falou assim, deixa tudo e me segue, eles não tiveram dúvida. Porque todo milagre leva você a prostrar diante de Jesus. Se você não se prostrar, você é um interesseiro. E vai na outra porta buscar um outro milagre. Você pode até ser curado, mas não vai ser transformado. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Não viva de milagre em milagre. Viva do maior milagre que pode acontecer na sua vida. A sua transformação. A sua mudança. Faz o milagre em mim. Aleluia. Senhor, eu oro e agradeço por esta comunidade, esse povo que está aqui. Que o Senhor possa abençoar cada um, o pastor Leandro, o pastor Norberto, cada um que está conosco aqui e ouviu essa palavra. A pesca milagrosa. Que as frustrações se transformem em entusiasmo, porque agora estamos no barco certo. Vamos ouvir a voz certa, vamos ter relacionamento com pessoas certas, e vamos caminhar no sentido certo, para que o Senhor possa fazer algo maior, e nós possamos ser um canal de bênção. Vamos deixar tudo, haja renúncia agora, haja uma renúncia em nossos corações agora. No nome santo e soberano de Jesus. Pai, cura agora as feridas. Cura as feridas do passado, do presente. Tudo aquilo que nos impede de avançar. Tudo aquilo que nos está prendendo a aquilo que deu certo ou deu errado até agora. Se transforma em mudança nas nossas vidas. No nome soberano de Jesus. Diga amém.